5, no coração de Campinas. De Campinas, Lucas Neri. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para mais um cafezinho. Bom dia. Olá, Sandra, muito bom dia para você, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo certo e por aí? Tudo certo, Bruno. Se não fossem os detalhes, né, na nossa vida aí, na vida pessoal e política, para as coisas caminharem corretamente, hein? É verdade, né? Isso é extremamente importante, né, Sandra? Não tenho a menor dúvida. Eu tô trazendo isso diante aí da reportagem, né, do Lucas, algo que a gente vem acompanhando há muitos anos, a gente entende, sim, né, a dimensão, né, porque é algo grande, como diz o prefeito, né, tem recursos técnicos que ainda precisam ser estudados por quem vai manusear, tem produtos importados e tudo mais, mas existe uma expectativa social, né, para esse espaço cultural, histórico da cidade, né? Tá aí, quase acabando, mas parece que não chega esse dia nunca, né? Obras públicas, né, Sandra? Parece que as obras públicas, elas são tipo aquela saga dos Vingadores do Infinito, né? Não termina nunca, né? Hora vai, hora volta, e vai e volta, e parece que a coisa não se encerra jamais, né? Então acho que sim, há uma expectativa grande. Já tinha sido anunciado, nós já havíamos comentado nesse espaço lá atrás o prazo de inauguração, enfim, de relançamento para poder ativar aí todas as programações culturais. Aí agora a gente tem essa reportagem do Lucas falando mais uma vez que fica, portanto, para o aniversário da cidade, ou seja, nova prorrogação aí no prazo para poder fazer com que as coisas funcionem. O que a gente quer, no final das contas, é que possa estar disponível para a população, poder acessar. É uma política pública central, né? A de estímulo, incentivo à cultura, à arte, de maneira geral, e isso não pode ficar sem os equipamentos, que são os equipamentos necessários. Você sabe que em muitas cidades, Sandra, isso não foi exclusividade de Campinas, mas muitas cidades, reformas, né, parecidas, semelhantes, reformas de teatros municipais, de centros culturais, etc., demorou um bom tempo para elas conseguirem sair do papel. Algumas delas têm até uma justificativa mais plausível também, né? Que passa pela questão de que você tem ali, às vezes, tombamentos de fachada, você tem questões de restauro, você tem uma série de questões que tem que ser levadas em consideração para poder fazer com que a política seja entregue da maneira adequada, né? Mas, no final das contas, que as pessoas tenham uma certa ansiedade para que a vida cultural volte com mais força ainda, né? E eu quero retomar aqui um assunto que a gente já até trouxe na programação da CBN na sexta-feira, Bruno, mas que traz uma expectativa também da população, que cerca de 70 moradores protestaram na última sexta-feira em frente ao Centro de Saúde Village, em Campinas. Fernanda Alves, inclusive, é quem fez a reportagem para falar desses anseios também dessa população. A gente vai conferir. A população cobra a construção de um novo prédio, prevista em processo licitatório que foi suspenso a pedido da Secretaria de Infraestrutura. No dia 30 de abril, a Prefeitura de Campinas suspendeu a licitação para a construção das unidades de saúde. O pedido de interrupção teve como justificativa ajustes técnicos no projeto executivo das obras, que contam com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, foram identificados problemas que inviabilizavam a continuidade da licitação. Segundo os moradores, o prédio provisório não comporta mais a demanda e apresenta estrutura precária. Ana Cláudia dos Santos, integrante da Associação de Moradores e Proprietários do Village de Campinas, relata as dificuldades enfrentadas na unidade. Nós, aqui do bairro, tanto o Conselho Local de Saúde quanto a Associação de Bairro e todos os moradores, a gente já vem lutando há muito tempo pela construção da sede do Centro de Saúde. E o Centro de Saúde hoje ele opera num barracão alugado, que é um barracão que foi feito para ser tipo um shoppingzinho, né? Para ter os box, tal, de lojas. Então, assim, as condições do prédio são muito precárias, não comporta mais o número de usuários, né, do centro de saúde. As pessoas ficam do lado de fora, esperando atendimento, porque não tem espaço lá dentro. Quando tem consulta, não tem privacidade, porque são tipo biombos, né, assim, são painéis fechando, tal. Então, paredes de drywall, não tem privacidade nenhuma.
Ela afirma que acompanha a situação há bastante tempo e cobra explicações do poder público. Então, assim, a situação está bem complicada, nós estamos muito preocupados. Hoje nós fizemos uma manifestação aqui no bairro, em frente ao centro de saúde, para pressionar mesmo e pedir explicações, né, da prefeitura. Por que eles estão demorando tanto? Qual é o problema real? Por que isso não é passado para a população? Até os vereadores têm dificuldade de conseguir informações com a Secretaria de Infraestrutura. Queremos explicação, a gente quer que esse dinheiro não se perca novamente. O investimento previsto é de quase 12 milhões de reais para as 2 unidades. O Centro de Saúde Boa Esperança deve atender 17 mil moradores. Já o Centro de Saúde Village deve atender mais de 11 mil pessoas. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Campinas informou que a suspensão da licitação para a construção da nova sede do Centro de Saúde Village aconteceu para corrigir problemas técnicos nos projetos da obra. Segundo a Secretaria, os projetos foram feitos por empresas contratadas pelo Ministério da Saúde, já que as novas unidades serão construídas com recursos do governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com a pasta, esses projetos apresentaram falhas que precisam ser corrigidas. A prefeitura explicou que não teve acesso prévio aos documentos e, assim que identificou os problemas, pediu a suspensão do processo. A administração também disse que trabalha para lançar um novo edital até o dia 15 de junho, dentro do prazo necessário para manter os recursos. De Campinas, Fernanda Alves. Problemas técnicos que não foram detalhados, Bruno, mas logo após essa reportagem, né, a gente também recebeu na sexta-feira um convite para participar da reunião de hoje, que eles têm a inclusão de um projeto de lei complementar que dispõe sobre a desafetação de área de praça de classe de bens públicos de uso comum do povo e sua afetação ao uso especial. E aí a gente foi identificar, tem uma área onde seria para a construção dessa unidade que estava como praça e que não poderia ser utilizada para a construção. Então eles vão ter que fazer essa mudança por meio desse projeto de lei complementar para poder disponibilizar essa área para ficar aí em ordem, né, para disponibilizar para esse serviço e que tem aí verbas do Programa de Aceleração do Crescimento. Sabe o que irrita a população, Sandra? Eu acho que a munícipe ali que está representando falou muito bem, né? Falou, a gente quer informação, a gente quer clareza das coisas, porque como você tem um problema técnico desse, que é um erro tão juvenil, para falar a verdade, né? É que, imagina, eu vou fazer uma destinação da determinada área e nessa área tem, sei lá, uma série de casas, né? Fala, não, a gente vai construir aqui, galera. E faz o que com os moradores da casa? Depois a gente vê lá na frente o que vai acontecer, né? Não dá para ser assim. Eu acho que falta um diálogo por parte das instâncias governamentais de modo mais intenso, né? Porque, perceba, as verbas são do governo federal, o governo federal faz os encaminhamentos, por vezes faz as contratações, como está dizendo, só que as demandas também partem do município, né? Então o município também deveria estar bem atento a isso tudo e previamente já utilizar dos mecanismos, dos canais de diálogo, dos convênios, do que for, para sim, correr contra o tempo para tentar obter o recurso, mas ao mesmo tempo ter o projeto de viabilidade técnica que lá na frente não vai acabar travando, né? Não vai acabar dando problema e acabar demorando ainda mais do que é o prazo necessário, porque de fato, conforme a reportagem muito bem ilustrou, não tem como, né? Você ter um atendimento à saúde num lugar como esse, sem paredes adequadas, sem uma infraestrutura mínima, sem uma organização prévia. Nós não estamos falando de qualquer tipo de serviço, nós estamos falando de saúde, né, gente? Quem procura uma unidade de saúde, claro, para além daqueles que conscientemente fazem os acompanhamentos, mas quem procura as unidades ali de pronto atendimento, que quer algo mais imediato, não procura porque está de diversão, né, querendo ir na unidade de saúde. A pessoa procura porque não está bem de saúde mesmo. Então, acho que minimamente tem que ter um atendimento decente, tem que ter uma infraestrutura condizente e, de verdade, acho um erro muito juvenil, muito primário, né, você já ter uma coisa em andamento para depois suspender, para depois fazer ajuste, tudo isso a gente sabe, aí não é nem querer agora acelera de repente a obra para ver se a coisa sai. A prefeitura tem um trâmite, existe uma burocracia, tem toda uma condição que tem que ser atendida, mas o que me chama a atenção é isso, o quanto nós, de maneira geral,
né, no Brasil, temos esse hábito na política, né, nos atores públicos, nas contratações públicas, de ir meio que ajustando as coisas ao longo do processo, ao invés de fazer um planejamento prévio mais adequado, medindo pró, medindo contra, né? Acho que tudo isso tem que ser cada vez mais levado em consideração. Imagina, uma pessoa vai construir uma casa, Sandra, querido ouvinte, né? Ela vai começar a construir a casa olhando para o acabamento ou olhando para todo o projeto inicial, desde a fundação, pensando nos prós, nos contras, avaliando, vendo possibilidades, cotando preço, vendo pessoal, tendo um organograma, planejamento. Então, eu acho que é coisa parecida, que às vezes a gente olha assim para o Poder Executivo e fala, é sério isso, né? Sério que agora a gente vai perder mais tempo por conta disso? Não daria para previamente já ter visto isso, ou ter visto, relido esse projeto, esse planejamento lá atrás para não ter essa dor de cabeça agora, né? Então, a gente lamenta, obviamente, e cobra ao mesmo tempo para que as coisas possam ser mais sérias e o equipamento esteja à disposição da população, que é o mais importante, ainda mais tratando nessa área que tanto a gente tem falado aqui que é problemática. Bruno, trazendo também uma repercussão de sexta-feira em relação à comissão processante que foi instaurada para apurar eventual prática de infrações administrativas cometidas pelo vereador Vini Oliveira do Cidadania. A comissão decidiu por 2-1 a continuar, então, a investigação, considerando que foi um momento preliminar, que a defesa prévia do vereador não trouxe nenhum fato novo. Agora, a próxima etapa é dar os passos no sentido de continuar a investigação, garantindo também o direito de defesa do Vini. O pedido de instalação foi aberto no dia 23 de abril, né, só para lembrar, por uma médica, a Daiane Corpersini, e na documentação ela relatou que o parlamentar entrou no Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro, realizou filmagens, expôs a conduta de servidores, dos pacientes que estavam no pronto-socorro. E aí, de acordo com a denúncia, o vereador desacatou os profissionais durante o exercício da função nos consultórios médicos, acessou fichas de atendimento, que para ela feriu a Lei Geral de Proteção de Dados, além do sigilo médico. A Daiane ressaltou no documento que o vereador publicou o vídeo nas redes sociais, o que ampliou essa exposição. Agora, os integrantes, então, da comissão processante têm 90 dias para concluir o trabalho, contados aí a partir do dia 5 de maio, quando foi apresentada essa notificação. No relatório final da comissão, com eventual pedido de cassação ou absolvição, será apreciado em última instância também pelo plenário, caso a proposta de cassação, aí é necessário pelo menos 2/3 dos vereadores votarem favoráveis. Agora, o Vini, ele alega o direito pleno de poder exercer o mandato parlamentar, de fiscalizar serviços públicos, principalmente em relação à saúde pública. Ele afirma que não fez nenhuma ameaça médica e nem aos demais servidores e que as ações representam o anseio de mais de 11 mil votos que ele recebeu de boa parte da população de Campinas nas eleições do ano passado. Então, é só mais um ingrediente aí dizendo da continuidade dessa comissão processante. Bruno. E aquilo que eu já tinha sinalizado lá atrás, né, que eu achava muito improvável que os vereadores eles não dessem prosseguimento, né, na verdade foi 2-1, né, ali no âmbito da comissão que nós tivemos, né, e aí tem esse avanço agora para que o vereador possa, obviamente, apresentar sua defesa, os parlamentares vão querer mais informações, vão tentar trazer a público outras eventuais evidências, né, para poder embasar lá na frente a sua decisão, mas eu já tinha adiantado, eu achava que dificilmente a comissão aceitaria apenas as justificativas do vereador, né, naquele documento que nós chegamos a comentar aqui também no espaço da programação, né, dele apresentando inicialmente a sua defesa, alegando ali, inclusive, perseguição política dentro da própria Câmara, né? Enfim, eu falei, isso não vai virar nada, né? Os vereadores vão querer lançar a luz porque entendem que a conduta, de alguma forma, ela foi equivocada e foi mesmo, né, Sandra? Você não pode acessar um espaço como esse, pegar fichas, né? Se realmente se comprova tudo isso que foi relatado pela médica, pegar ficha de paciente, chegar com o dedo em riste, exigindo as coisas, fazer fiscalização parlamentar, está em outra instância, né? Ela pode existir, você pode solicitar informações, pode solicitar documentos, você pode até ir lá em loco e visitar, acompanhar, mas jamais atrapalhar o trabalho do servidor, jamais interferir, jamais ter um tipo de uma lógica de abuso de autoridade. Então, eu desde o início venho insistindo no seguinte, duvido que a Câmara deixe isso por barato, assim, né? Então, alguma consequência terá,
Não estou dizendo que necessariamente uma perda de mandato, algo nesse sentido, aí precisa ver qual que vai ser a avaliação também dos vereadores e os fatos que ao longo desse processo agora de investigação vão se tornando públicos, notórios para todos nós, né? Mas que alguma tipo de reverberação terá, certamente terá, porque senão a Câmara corre o risco de depois começar a ter a sua legitimidade como um todo questionada por parte da população, que pode também se sentir lesada pela forma de fiscalização. Existem formas e formas de se fazer as coisas, né? Acho que é por aí que a gente tem que olhar e tem que caminhar, até para não abrir precedentes perigosos lá na frente. Ficamos aqui, mas sempre atentos a tudo que acontece na política. Obrigada, viu, Bruno? Boa semana. Combinado. Combinado, querida. Uma boa semana para você, para os nossos queridos ouvintes. Até. Até. Agosto é o mês mais crítico do período